Pronto. Beleza? Fala, galera. Tranquilos? Como estamos? Eu e o Chicão aqui viemos para falar com vocês nesse dia de hoje, nessa quarta-feira animada, quarta-feira ensolarada, grande ensolarada, para falar de poluição atmosférica, que é um tema que eu gosto bastante, um tema que eu amo muito, e já fiz alguns projetos sobre ele, estou fazendo um projeto agora na faculdade sobre isso, mesmo fazendo direito, né? Enfim. O ponto é que nessa aula de hoje fiquem sabendo que a gente vai falar de coisas que normalmente o vestibular cobra, né? Coisas que o vestibular, assim, pede, informações que eles consideram certas. Mas a gente sabe que nem tudo que o vestibular pede, do jeito que ele pede, é de fato certo. Então, vai ficar faltando algumas coisas que hoje a gente sabe que é verdade, mas que o vestibular ainda não atualizou a sua vida. Os livros não atualizaram ainda, então o vestibular não teve como atualizar. E essas coisas eu vou comentar no final da aula, mas tipo, mais a título de curiosidade mesmo. Vocês não tem que saber nem nada, tá legal? É mais para quem quiser saber, quem quiser escrever uma redação, enfim. Mas, no geral, o que eu vou falar nos slides, o que está nos slides é o que os vestibulares cobram, que está nos livros, e também é o que está mais simples. E no slide eu coloquei muito texto, mas é porque eu sei que alguns de vocês não leem, não conseguem acompanhar a aula inteira, então vão nos slides, dar uma revisada lá e tem bastante texto para dar uma olhada. Então é isso, pessoal. Vou aproveitar aqui para já tirar isso, né? Porque. Opa, deixa eu vir. Eu não sei como é que eu faço. Ah, tá, achei. Ué, não consigo. Tá, eu vou dar aula com um gato na cabeça, pessoal. É isso aí. Vamos lá. Vida que segue. Definição de poluição. Beleza, a gente vai falar de poluição atmosférica. Mas se a gente falar de poluição atmosférica, vamos entender o que é poluição como um todo, né? Poluição é tudo aquilo que for uma mudança de qualquer tipo no meio ambiente com relações a impactos negativos e que sejam derivados da atividade humana. Ou seja, mudança é todo aquele impacto negativo que o ser humano causar ao meio ambiente. É a poluição. Então, pode ser que os animais causem uma poluição? Um animal nunca vai causar uma poluição. Em teoria, um animal que seja irracional, ele vai estar sempre em harmonia com a natureza. Mas o ser humano, ele tende a causar poluição sim, porque ele vai tender a fazer um desequilíbrio ecológico. E esse desequilíbrio é de fato a poluição, mas podem ser diversos tipos de desequilíbrio, diversos tipos de impactos negativos que o ser humano pode causar. Pode ser por meio de uma eliminação de um composto qualquer que não pertence àquele ambiente naturalmente. Por exemplo, eu vou jogar algum produto químico no lago, detergente no lago, posso estar jogando algum aerosol na atmosfera, algum gás que não pertence a ele naturalmente, enfim. Esse é um tipo de poluir, você colocar na natureza algo que não seja natural, algo que seja feito pela contribuição humana. Aqui temos vários exemplos também, né? Garrafa PET, lata de refrigerante, plástico, lixo atômico, que com certeza não é natural, inseticidas, detergentes, micropartículas no geral. Micropartículas é um caso bem peculiar, porque vocês devem saber que as nossas roupas, quando coloca na máquina de lavar, elas soltam aqueles fiozinhos, né? Tipo, pedacinho de lã, tecido, que seja, bem pequenininho. E esse tecido vai para a máquina, vai para o ralo. Só que esse tecido não é dissolvido. Não é como se a água conseguisse dissolver, porque é tecido, né? É algo sólido que não se decompõe tão rápido assim. Então tem-se uma teoria de que uma grande parte dos oceanos é composta por micropartículas. E essas micropartículas se juntam e formam uma camada gigante de terra, né? Enfim. Monstrão! Tipo isso, tipo um monstro gigante no meio do mar, do oceano. Tem essas ilhas de plástico no oceano, aleatórias, e tem essas ilhas de micropartículas também que acabam poluindo. É um tema está sendo bem recorrente hoje em dia. Outra forma de poluição é a alteração da concentração de determinado composto químico no meio ambiente que já existe naturalmente. Como assim? Você pega uma concentração de algo que seja natural, por exemplo, dióxido de carbono na atmosfera, gás carbônico, ele é natural da atmosfera. É normal que você tenha gás carbônico na atmosfera porque é aquilo que todos os animais e seres vivos que fazem esse tipo de respiração, que eliminam gás carbônico, vão emitir, né? Natural. E o ser humano, contudo, ele acaba aumentando a concentração desse gás carbônico na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, por outras dissociações específicas. Mas não só o aumento da concentração, a diminuição da concentração também é possível. Tem o caso da diminuição da camada de ozônio, né? Por exemplo, que a gente vai falar mais à frente.
Mas a camada de ozônio é uma camada, uma espécie de junção de gás ozônio na atmosfera, que é um gás natural, mas que, por efeitos da atividade humana, essa concentração de ozônio diminuiu ao longo dos anos. Não é mais como era antigamente. Então, é uma outra forma de alterar a concentração desse composto na atmosfera. Beleza? Alguma dúvida quanto aos tipos de poluição, quanto à definição de poluição no geral? Beleza, Dura, então. Parece que tá na frente, né? Aí que eu falei da questão do CO2, falei da questão da redução do ozônio atmosférico. Também tem outros gases na atmosfera que acabam sendo alterados na sua consideração, como o dióxido de enxofre, o óxido nitroso e o monóxido de carbono. Enfim, são exemplos, né? Já falado de alguns deles mais especificamente. E aí eu falei agora de atmosfera, mas talvez você já deve ter visto isso em geografia, provavelmente, né? Camadas do ar, do espaço, enfim. Mas a atmosfera, ela é uma camada de ar, é como se fosse uma concentração de ar, de gases, que recobrem a superfície terrestre, que recobre a Terra como um todo, né? Toda a superfície terrestre é coberta por gases, por ar. E esses gases são variados, mas o principal gás de todos não é o gás oxigênio. A atmosfera é composta principalmente por gás nitrogênio, que é o N2. Em segundo lugar vem o oxigênio, que é o O2. E depois vem os outros gases. Tem o argônio, tem dióxido de carbono, neônio, hélio, ozônio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, óxido de nitrogênio. Enfim. Ou seja, 99% é nitrogênio e oxigênio, e o resto é as outras coisas. 1% são as outras coisas. Ou seja, já é bem interessante saber essa diferenciação aí. Tá bom? Mas a atmosfera emite vários gases, né? Vamos tentar entender como é que funciona. A atmosfera contém vários gases. Vamos tentar entender como é que funciona a formação da atmosfera a partir desses gases. Primeiro, como é que o gás nitrogênio vai para a atmosfera? A emissão de nitrogênio, que é como ele sai da Terra e vai para a atmosfera, ela é produzida principalmente a partir da liberação de gases fertilizantes do meio ambiente e do ciclo do nitrogênio. Vamos lá, os gases de fertilizantes é toda aquela matéria que entra em decomposição e quando ela entra em contato com algumas bactérias nitrificantes, né? Nitrificantes, que formam nitrogênio, essas bactérias acabam transformando aquela matéria orgânica em nitrogênio e liberam na forma de gás nitrogênio, na forma de N2. Algumas vão liberar na forma de gás amônia, enfim, mas o principal é o N2. E justamente por isso que a gente tem também o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é algo que já acontece naturalmente sempre. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui em química, porque eu acho que vocês verão ou viram o ciclo do nitrogênio em biologia. Viram ou não? Não? Tá, mas enfim. Ainda não. Não vou entrar em muitos detalhes. O que vocês precisam saber é: o nitrogênio ele é algo que já é da natureza, né? Não é como um fertilizante que é fabricado, enfim. O nitrogênio ele é formado na natureza, ele é providenciado a partir dessas bactérias nitrificantes. Vamos lá, a gente tem bactéria que vai transformar a matéria orgânica em gás nitrogênio. Porque, de fato, toda matéria orgânica ela vai ter diversos compostos químicos, e eles acabam transformando essa matéria orgânica em gás nitrogênio. Essa matéria orgânica ela vem da decomposição de diversos seres vivos, plantas, animais. Aqui nesse desenhozinho, não sei se dá para ver direito, mas a gente tem uma vaca que ela decompõe a própria urina, né? Que a gente sabe que a urina de todos os compostos são compostos nitrogenados. A gente tem a urina dos seres vivos que são variados, né? Mas umas produzem amônia, outras produzem amônio, ácido úrico, ureia, enfim. Todos esses compostos nitrogenados que vêm do sistema excretor do ser humano, ele acaba indo para o subsolo e é transformado em nitrogênio por essas bactérias nitrificantes. Ou seja, o nitrogênio ele sai meio que do sistema excretor dos seres vivos, por exemplo, vai para as bactérias nitrificantes e elas transformam em gás de nitrogênio. Aí esse gás de nitrogênio vai para a atmosfera. Na atmosfera ele pode se condensar na forma de chuvas, junta com algumas moléculas de água e cai de novo para a Terra, onde ela é reaproveitada e reincorporada aos seres vivos. Beleza? Alguma dúvida nessa emissão de nitrogênio? É um ciclo complexo, mas eu estou mostrando para vocês uma forma mais simples de entendê-lo. Mas ele é um ciclo bem grande, assim. Normalmente você vê em biologia esse ciclo inteiro. O outro ciclo que eu acho que esse aqui você já conhece é o ciclo da emissão do gás oxigênio, que ele é produzido a partir do processo de fotossíntese.
É isso. A principal emissão de gás oxigênio é o processo de fotossíntese. As plantas, elas vão receber aquela energia solar, vão acabar consumindo aquele gás carbônico que está na atmosfera e vão liberar gás oxigênio e produzir moléculas de glicose para poder se subsistir, né? E é assim que elas acabam produzindo o gás oxigênio. Elas consomem gás carbônico, água e luz solar e liberam gás oxigênio e glicose. O gás oxigênio é liberado para a atmosfera e a glicose é reincorporada por elas para energia. Beleza? Alguma dúvida aqui? Vamos seguir então. Emissão de dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é produzido principalmente a partir da reação de combustão. Ele é um gás de efeito estufa, como eu coloquei aqui. Eu vou falar mais para frente o que é um gás de efeito estufa. Mas eles são produzidos a partir da reação de combustão. Toda reação de combustão vai emitir, reação de combustão completa, né? Como a gente já viu, vai emitir gás carbônico, CO2. Ele é um gás extremamente poluente, porque ele consegue absorver muito calor, e isso é prejudicial para a elevação da temperatura terrestre. Mas não tem muito o que discutir sobre ele. Onde tem fogo, tem gás carbônico, basicamente isso. E também tem o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele também é produzido a partir das reações de combustão, mas, como a gente já viu, reações de combustão incompletas. Reação de combustão completa, dióxido de carbono, incompleta, monóxido de carbono. E o monóxido de carbono ele é prejudicial para os seres vivos porque ele atrapalha o transporte de oxigênio pelas hemoglobinas. Os seres vivos, eles acabam... a maior parte dos seres vivos tem sistemas circulatórios, né? Os seres vivos, pelo sistema circulatório, que é o sangue, vai transportar gases, nutrientes pelo corpo, e acaba que nos seres vivos que usam hemoglobina, são essas células de sangue, elas transportam oxigênio pelo corpo inteiro, principalmente nós, seres vivos aeróbicos. E o monóxido de carbono, quando ele entra em contato com essas células que transportam esses gases, acaba prejudicando esse transporte. Ou seja, ao invés da hemoglobina fixar o gás oxigênio e transportar pelo corpo, pega lá, a hemoglobina vai absorver o gás oxigênio lá no pulmão e vai levar para o pé, o oxigênio, enfim, qualquer que seja, vai acabar absorvendo o monóxido de carbono. E ele meio que entra no lugar. E a gente tem essa má formação, má transporte de oxigênio. É um dos motivos de fumar ser ruim. É isso. Também temos essa possibilidade. Alguma dúvida aqui na emissão de dióxido de carbono e monóxido de carbono? Quanto ao efeito estufa, aquecimento global, eu vou falar mais para frente. O peido da vaca é pelo CO2? É pelo metano? Não, vou falar disso depois. Tá. Pode deixar. Tá bom? Mas alguma dúvida aqui? Não, ô Pita, deixa eu te perguntar, o que eu preciso extrair do nitrogênio? Se te tirar na parte de biologia, que a gente vai aprender depois. É que ele é poluente. O nitrogênio em si não é poluente. O gás nitrogênio é um gás normal, como se fosse gás oxigênio. É um gás normal, que é útil para os seres vivos. Mas vocês têm que entender só que ele é produzido por esse processo de decomposição das bactérias, que são reincorporadas, que reincorporam o nitrogênio na atmosfera através da emissão dele. É só isso. Como o gás nitrogênio é liberado na atmosfera? Através da decomposição de bactérias nitrificantes. É isso. Valeu. Beleza? Tranquilo. Agora, na atmosfera com relação ao gás ozônio. O ozônio, o gás O3, por mais incrível que pareça, ele é um gás tóxico. O gás ozônio ele não é um gás benéfico para os seres vivos. Então, quando alguém fala, é só tomar água com ozônio que você vai se curar da Covid. Não funciona bem assim, porque o ozônio ele é uma substância altamente tóxica para os seres vivos e causa diversas doenças. Por isso que muitos cânceres são provocados por cientistas que trabalharam muito tempo com o gás ozônio, que é uma substância muito boa para reações químicas, para observar reações químicas. Mas ele é um gás tóxico para a gente. Então, fiquem ligados nisso. Tem várias. Eu lembro de uma notícia que falou que uma das curas da Covid era fazer um tratamento de ozônio, de gás ozônio, que colocava no ânus. Vocês chegaram a ver isso? Tipo, uma notícia dessa de Covid, velho. Era um bagulho completamente bizarro, sem sentido nenhum, sabe? Não tinha lógica nenhuma. Era só falar, é só fazer isso lá que funciona, mas enfim. Beleza, como é que esse ozônio é produzido? O ozônio é formado justamente por ele ser uma substância de O3, né, que é uma molécula que não é tão facilmente formada naturalmente assim,
Ele é produzido normalmente em altas, elevadas altitudes, onde a força da atmosfera é mais fraca, a pressão atmosférica é mais fraca, então, ou seja, elevadas altitudes. E nessas altitudes acaba que o oxigênio ele se desfaz e aí ele encontra uma outra molécula de oxigênio e se junta a ele. Pita, como é que esse oxigênio se desfaz? Como é que esse radical livre de oxigênio é formado? Basicamente por qualquer motivo que seja. Um tempo atrás a gente tinha os gases de refrigeradores, que é geladeira, ar-condicionado, freezer, que tinha o gás CFC, que são os gases fluoroclorcarbonetos. Esses gases que hoje são proibidos, alguns deles em ter ar-condicionado, geladeira, eles eram feitos justamente para refrigeração, mas eles liberavam esse CFC para a atmosfera. E na atmosfera esses gases entravam em contato com o oxigênio e acabavam quebrando a molécula de oxigênio, liberando a molécula de oxigênio que eu falo é o O2, né? O gás de oxigênio é a molécula de oxigênio. E esses gases quebravam essa molécula de oxigênio, de O2, e ficavam dois átomos de oxigênio separados. E aí um átomo de oxigênio separado, livre, na atmosfera, acabava encontrando uma outra molécula de oxigênio e se juntava a ela, formando aí o O3. E esse O3, ele é poluente na baixa atmosfera, ou seja, quando ele está em baixas altitudes ele é poluente, quando ele está justamente para os seres vivos, né? Mas em altas altitudes ele não é poluente porque ele não entra em contato com seres vivos. Pelo contrário, o ozônio é um gás muito bom porque ele acaba retendo uma parte dos raios ultravioletas do Sol. A gente vai ver isso mais para frente na camada de ozônio, mas essa é uma das funções do gás ozônio na atmosfera, reter os raios ultravioletas, a energia ultravioleta que vem no Sol. E aqui embaixo a gente tem três gases que são perigosíssimos. O dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, ou óxido nítrico, e o monóxido de nitrogênio, ou óxido nitroso. Esses três gases são completamente prejudiciais à atmosfera, principalmente porque quando eles entram em contato com a água, quando vai ter a forma de chuva, eles acabam se juntando às moléculas de água e formam ácidos, sendo o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido nitroso, e acabam caindo na forma de chuva ácida. E por isso que esses gases são tão poluentes, são tão prejudiciais, justamente porque eles são emitidos, aí eles entram em contato com moléculas de água, formam ácidos e caem na forma de chuva ácida. E eles são produzidos a partir principalmente da combustão de compostos sulfurados e nitrogenados. O que são compostos sulfurados? Compostos que têm um enxofre. O S é do enxofre, né? E nitrogenados são aqueles compostos que têm nitrogênio. Então, toda a combustão que eu tenho de combustíveis que são mais poluentes, né? Aqueles combustíveis fósseis, por exemplo, eu vou ter emissão de compostos sulfurados e nitrogenados. E aí acaba tendo essa formação desses ácidos na atmosfera. Alguma dúvida especificamente aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto à camada de ozônio, eu vou falar mais pra frente. Mas quanto aos gases de baixo, quanto à formação do ozônio... O Pita, então ele é o O3 é difícil de formar, mas fácil de ser rompido para O2, é isso? Não. Cacete, eu não entendi nada. Então. Em altas altitudes, elevadas altitudes, a pressão atmosférica é mais baixa. Não, o que acontece? A molécula de gás oxigênio, ela se quebra. Ela acaba se quebrando, por qualquer motivo que seja pela baixa pressão, ou seja porque entrou um gás CFC, entrou outro gás que acaba quebrando essa ligação. Quando eu tenho essa molécula de gás oxigênio livre, esse átomo de oxigênio ele se encontra com outra molécula de gás oxigênio. E aí eles formam o O3. É assim que eles formam. Não tem essa. Não precisa saber esse negócio de ser fácil ou difícil de quebrar, formar. Então eles vão para cima, quando eles vão para cima, esse O2 ele se junta e vira um O3. É isso. O O2 se junta com algum radical oxigênio livre que esteja na atmosfera. Ah, tá. Beleza? Deixa eu ver, tem uma mensagem no chat aqui, eu acho, né? Não. Certo. Tudo certo, né? Tranquilo. Agora a gente vai ver uma reação. Em teoria, eu acho que vocês deveriam ver essa reação também em geografia, mas se não viram, vão ver agora. Que é a reação de smog. É um fenômeno de poluição que acontece muito nas grandes metrópoles e é extremamente prejudicial à saúde dos cidadãos que estão habitando aquela cidade, né, durante aquele fenômeno, né? O que é o smog? O smog é uma junção de fumaça que sai da combustão de qualquer tipo de combustível, junto com a neblina. Então, eu vou ter uma fusão da neblina, que é algo natural, que é moléculas de água que estão condensadas em baixas altitudes,
com a fumaça, que a fumaça não é natural, a fumaça é algo feito a partir da combustão. E acaba formando essa smog. Peter, qual que é a diferença da neblina para esse smog? Qual é a diferença das duas? A neblina é só água, são só moléculas de água ali suspensas, que acabaram se condensando. E a smog é a água mais dejetos, mais cinzas da fumaça, compostos nitrogenados, compostos sulfurados, aquele... esqueci o nome, o termo que eu falei com vocês, mas aqueles compostos, as cinzas que sobram da ação de combustão, né? Também fazem parte dessa fumaça. E justamente é formada a partir dessas partículas de carbono, cinza, borracha, resquício de ferro, composto sulfuroso, composto nitrogenado, enfim. E o que influencia principalmente nisso é evaporação e combustão dos combustíveis líquidos, que influencia no transporte de compostos orgânicos voláteis para a atmosfera. Vamos lá. Essa smog, veja nessa foto aqui de baixo. Isso aqui você vai olhar, vai abrir a janela do seu quarto de manhã, vai ver, putz, tá aquele clima neblina, aquele meio friozinho, né, gostosinho, falar, putz, ai, que delícia morar em São Paulo. Mas você vai ver, na verdade, você não tá vendo neblina só, né? Tá ingerindo 50 mil quilos de poluente, de gás dejeto combustível, para 1 quilo de água, praticamente. Ou seja, essa smog, por mais que seja poluente, né, por mais que seja formada de poluente, ela vai atrapalhar não só a vida, a saúde, já que não é saudável você inalar esses gases, não é saudável você inalar cinzas, em resquícios de qualquer tipo de coisa, mas também eles atrapalham o transporte de compostos orgânicos voláteis. Como assim? Toda evaporação de água, toda evaporação de calor acaba não conseguindo passar direito sobre essa smog. Porque aquilo ali fica tão pesado, aquela concentração de gases fica tão pesada, que quando, por exemplo, eu tenho uma liberação de água, ela tende a se acumular naquela fumaça ali. Ó. Por exemplo, eu vou ter a evaporação do rio. O rio vai evaporar, vai encontrar smog no meio do caminho e vai se juntar, aquela água vai se juntar à smog, à fumaça mais a neblina. E aí não vai conseguir passar para a atmosfera. Então vai ter mais dificuldade de formar nuvens. É por isso que quando tem uma smog, você não consegue ver muito bem as nuvens. Se você conseguir, assim, ver pequenos buracos, você vai ver que o céu está meio que azul. Que não vai ter nuvem. Que a água não está conseguindo passar para o céu. Fez sentido o que eu falei agora para vocês ou ficou muito confuso? Tipo, essa smog vai ficar acumulada ali na parte de baixo e toda a água que evaporar, todo o composto orgânico que evaporar, não vai conseguir passar dessa smog. Vai ficar presa ali e não vai conseguir chegar à parte de cima. Beleza? Não fez sentido para alguém isso daqui que eu falei? Podem falar se ficou confuso, pessoal. Tranquilo, então. E aí, que gases são esses? Basicamente, eu tenho o trióxido de enxofre, dióxido de hidrogênio e o gás ozônio. São gases constantes que aparecem aí durante esse smog. E todos esses três gases são altamente poluentes para os seres vivos, são prejudiciais à saúde. Por isso que não é muito recomendado você fazer caminhadas, fazer atividade física quando está nessa situação de neblina em São Paulo. Porque nunca é neblina, sempre tem fumaça, sempre tem smog junto. Se você é no interior, tipo, sei lá, São José dos Campos, Campos do Jordão, sei lá, aí sim eu teria a possibilidade de ser uma neblina, só uma neblina, sem fumaça. Mas no centro de São Paulo mesmo, ali no centro urbano, na grande metrópole, 99% das vezes vai ser smog, não vai ser só neblina com água. O smog acontece mais no inverno ou não tem um período? Ele tem sim um período, sim, ótima pergunta. E se eu não me engano, esse período é principalmente no inverno, porque as temperaturas mais baixas fazem com que as moléculas tendam a ficar naquele estado condensado ali perto do chão, né? Perto da superfície. E aí elas acabam não evaporando para a atmosfera. O orvalho é causa desse smog? Não necessariamente, Jéssica. O orvalho já tem a ver com qualquer outra situação. O orvalho já é aquelas gotinhas de água que se acumulam nas plantas, né? Nas folhas das árvores, etc. Mas não necessariamente vai ter uma relação com o smog. O orvalho pode acontecer naturalmente, mesmo sem smog. Beleza? Assim, Jéssica, deu para tirar a dúvida de vocês? Ou ficou alguma coisa ainda? Beleza, tranquilo.
Para quem tenha dúvidas, o orvalho é aquela gotinha de água que fica na folha das árvores, né? Tanto que, mas você vai acordar de manhã, 6 horas da manhã, vai correr, fazer uma caminhada, você vai ver que teve uma noite fria, uma noite gelada, mas não choveu a noite inteira. Tipo, a noite inteira não choveu. Aí você vai lá e vai ter uma palmeira. Você vai pular e vai dar um tapa na palmeira, só porque é divertido. Aí você vê que vai cair muita água da palmeira. Você fala, pô, não choveu a noite inteira. Como é que caiu água? É porque, na verdade, aquela água que estava nas folhas acabou meio que se condensando ali, formando aquelas gotículas de água, e aí ficaram condensadas na superfície das folhas. Esse é o orvalho. Mas não necessariamente vai acontecer junto com o smog, sabe? Acho que tem uma grande possibilidade deles acontecerem juntos, porque devem acontecer no inverno, justamente porque a temperatura ser mais baixa, mas não necessariamente tem uma relação direta. Smog, fotoquímico é que o primeiro estudado no inverno, e fotoquímico necessita do solar para se formar. Não conheço esse smog fotoquímico, Melissa. Não tenho nem ideia do que seja, na real. Mas, enfim. Um outro fenômeno que é bem similar ao smog é a inversão térmica. O que é a inversão térmica? A inversão térmica é uma situação na qual eu vou mostrar a fotinha. Basicamente, a gente tem o seguinte, ó. O normal mesmo, é que mais próximo do chão, mais próximo do asfalto, mais próximo das casas, dos prédios, o ar seja mais quente. Por que o ar deve ser mais quente? Porque ali é onde o sol está batendo, a cor cinza, a cor preta está absorvendo o calor, está absorvendo a luz, está gerando mais calor ali perto da superfície, perto do chão, e acaba tendo um ar mais quente. E aí esse ar mais quente, ele vai subindo, vai se distanciando mais do chão, e vai ficando mais frio. Por que ele vai ficando mais frio? Porque vai se afastando de fato desse caos da cidade, né? desse calor urbano, vai se afastando mais do preto, do cinza, que acumula muito calor, e justamente da combustão dos carros, da combustão dos combustíveis, das indústrias, etc. E vai ficando mais frio. Quanto mais elevada é a temperatura, mais frio o ar tende a ficar. Isso é normal. Tanto vocês verem nessas situações de filme, de cientista, você vai vendo que naquele filme do Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro, ele vai subindo, ele vai voando, né? E quanto mais elevado ele vai ficando, quanto mais alto ele vai ficando, a armadura vai meio que congelando. Aí a mulher da armadura já falou, a temperatura é muito alta, sistemas congelando, sistema desligando. Porque o ar vai ficando muito mais frio. Esse é o normal. É normal que aconteça, é isso. Só que, justamente pelo fato de ter muitos poluentes, ter muita queima de combustível fóssil, muitos resquícios de carbono, resquícios de ferro, resquícios de materiais que são resíduos sólidos, que acabam evaporando por qualquer motivo que seja e fica ali condensado em baixa altitude, a inversão térmica ela acontece por essa espécie de camada de resquícios de poluentes, de sólidos, resíduos sólidos, que se forma um pouco acima da altura dos prédios. Vamos lá. Aqui nessa fotinha aqui da esquerda, ó, eu tenho o fluxo normal, onde eu falei que o ar vai ficando mais frio, que o sol vai ficando mais alto, e à direita tem a situação de inversão térmica. Aqui na real não dá para ver direito, né? Vou mostrar essa outra foto aqui, ó. Essa camada laranja, essa camada onde está aqui ar frio, é onde fica concentrado os dejetos poluentes. É como se eu emitisse várias ações de combustão, aí eu liberasse várias fuligem, liberasse vários dióxido de carbono, vários dióxidos de nitrogênio, e todos esses gases ficassem condensados ali na baixa altitude. Eles não conseguissem ser liberados para a atmosfera. Por que eles não conseguem ser liberados para a atmosfera, Pita? Porque normalmente nessas situações está um pouco mais frio. Como está um pouco mais frio, esses gases não conseguem subir muito. Lembrem, quanto mais quente, mais leve é aquele gás. Quanto mais frio, mais pesado é aquele gás. Então, justamente por estar mais frio, esses gases ficam mais pesados e eles não conseguem subir. Então, essa fuligem, esse dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, eles se acumulam e, por estar mais frio, eles acabam ficando mais juntinhos e ficam mais próximos ali do chão. Ficam mais perto dos prédios ali e não conseguem subir para a atmosfera. Então, eu não tenho uma liberação gasosa, eu tenho uma acumulação gasosa. E essa acumulação gasosa fica meio que numa partezinha ali mais perto da atmosfera, como se fosse uma camada, uma parede mesmo, um teto. E aí esse teto impede que mais gases passem para a atmosfera, porque não está conseguindo passar dessa camada,
impede que os raios solares cheguem ao chão, porque ele fica meio que tapando os raios solares, fica ali um teto, né? Um teto de fuligem, um teto de gás carbônico, etc. E também impede que o ar quente consiga descer para o chão. Justamente, como não consegue passar os raios solares, essa parte do chão fica mais fria. Os raios solares não chegam até o chão, então aquela parte do chão fica mais fria. Só que a parte logo em cima do teto fica mais quente. E vamos lá, o frio nunca vai conseguir passar por cima do quente, mas o quente sempre vai tender a passar por cima do frio. Em teoria, o que fica mais frio sempre fica embaixo. Conforme ele vai ficando quente, vai subindo. É por isso que os ar-condicionados ficam na parte de cima das salas. Porque quando você bota o ar-condicionado, quando você joga, aquele ar frio vai caindo e o ar quente, que está mais perto do chão, vai subindo. Assim, a gente sempre vai ficar com ar frio perto da gente. Ou seja, sempre que o ar for frio, ele vai ficar mais embaixo. O ar for quente, ele vai tender a subir. E como eu não tenho raios solares chegando aqui na parte de baixo, entrando em contato com esses gases, com esses poluentes, com essa camada de dejetos, esse ar vai ficando frio, não vou conseguindo mandar gases para a atmosfera, então o ar que fica em cima dele fica automaticamente quente, e depois, em cima desse ar quente, eu tenho um ar frio, porque já é altitudes mais elevadas. Ou seja, é como se eu tivesse um sanduíche. Eu vou ter um ar frio em cima, em altas temperaturas, aí em baixas temperaturas ali, temperaturas medianas, eu vou ter um ar quente, que é um pouco acima da onde está tendo inversão térmica, e aí embaixo eu vou ter o ar frio, que não consegue subir para a atmosfera. Não tem uma troca. E é por isso que a gente chama de inversão térmica, porque eu tenho de fato uma troca entre o ar frio, ar quente e ar frio. Quando o normal é ar quente, ar frio e ar mais frio. Esse aqui seria o normal, né? Basicamente. É bem confuso, a inversão térmica não é algo fácil de entender, beleza? Não é algo simples, é algo que costuma cair em vestibular. Aqui eu dei meio que um detalhamento mais específico de texto do que eu acabei de falar agora. Mas, no geral, a inversão térmica é isso. Se alguém não entendeu nada, me chama depois, que eu explico tranquilamente para vocês, só para não perder muito tempo, tá bom? Mas podem me chamar que eu mando um áudiozinho ali, dou uma explicadinha sem problema nenhum. Pode mandar mensagem que eu mando o áudio explicando de novo. Só não vou fazer agora para a gente não perder tanto tempo. Mas tenha em mente que inversão térmica é algo importante. É algo que é importante que vocês sabem. Beleza, galera? Como diminuir a poluição urbana? Diminuir a poluição urbana é algo mais simples, é algo mais direto. Normalmente, os vestibulares normalmente não costumam cobrar isso com tanta força, assim, mas é importante que vocês saibam. Usar combustíveis de boa qualidade é uma forma, como é o caso dos biocombustíveis, que tem baixa sulfuração, tem baixa nitrogenação, e tem uma boa aromatização também, o cheiro deles, quando eles sofrem combustão, é melhor. E também usar catalisadores de automóveis. Catalisadores é o quê? É um filtro no escapamento. É só isso. Em alguns países na Europa, é obrigatório que todo carro, todo automóvel tenha um filtro. Aqui no Brasil também é obrigatório, mas a fiscalização não é tão eficaz assim. Então você vê diversos ônibus sem o filtro, liberando aquela fumaça preta, 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 saindo do ônibus ali, fumaça repleta de dejetos, fuligem, gases de efeito estufa, etc. É justamente porque não está com o filtro em dia, não está funcionando bem aquele filtro. Isso aí é muito poluente, né? Então o ideal é, se tiver alguma questão, pergunte, questão de prova, como diminuir a poluição urbana, de fato, na cidade a poluição urbana, o melhor jeito de diminuir é através de combustíveis de boa qualidade, como são no caso dos biocombustíveis, ou então sempre usar catalisadores nos automóveis, usar sempre filtros no escapamento. Beleza? Chuva ácida, beleza. Vamos falar um pouquinho mais de chuva ácida. Chuva ácida, ácido é o quê? É tudo aquilo que tem um pH baixo. Se tem um pH baixo, abaixo de 7, é porque a chuva, de fato, aquele composto é ácido. E que compostos tem o pH abaixo de 7? Todos os ácidos. Ácido sulfúrico, ácido nítrico, o ácido carbônico, né, que vai vindo de óxido de carbono, enfim. E tenham em mente que toda chuva, naturalmente, por natureza, já é ácida. É comum que toda chuva já tenha um pH abaixo de 7. Pegar perto de 6, 5,5, nessa faixa. Só que, quando o pH dessa chuva começa a ficar abaixo de 5, ficar 4, 3, aí já é muito prejudicial para a gente. É o que acontece, por exemplo, no porto de Cubatão. Não sei se vocês conhecem a história de Cubatão, mas é um porto no estado de São Paulo que
tem diversas usinas termoelétricas, usinas refinadoras de petróleo, e são emitidos muitos combustíveis fósseis. Muitos combustíveis fósseis são queimados ali, emitido muito dióxido de carbono, muitos gases poluentes, muitos gases sulfurados, né, nitrogenados, e causam a chuva ácida. Então é muito normal que em Cubatão as pessoas não saiam de casa quando chove. Não é tipo, não vou sair de casa para não me molhar. Não, eu não vou sair de casa para não pegar uma doença, sabe? Os carros normalmente são guardados em garagem, porque se for guardado a céu aberto, normalmente o teto do carro vai ficando desgastado. Enfim, justamente porque o pH da chuva é tão ácido que é tão baixo, é tão ácido, acaba prejudicando o meio ambiente e todos os compostos, né? E quais são os principais problemas dessa chuva ácida? Primeiro, alteração do pH nos locais onde a chuva cair, no subsolo, águas subterrâneas, lagos, rios, gerando morte de peixe, morte de planta, morte de qualquer micro-organismo, e acaba prejudicando a vida dessas plantas. E a corrosão dos objetos de mármores e metais por conta do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido altamente danoso, né, porque gera desgaste muito forte, oxidante, e acaba prejudicando todos esses metais e mármore, principalmente. Beleza? A chuva ácida normalmente acontece assim, eu tenho várias indústrias que liberam gases problemáticos, gases que provocam a criação de ácidos, como é o dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono, e acaba caindo chuva ácida, e essa chuva ácida ela vai para os lençóis freáticos, não tem o que fazer, ela vai percorrendo a água e tudinho. E aí depois essa água vai evaporar e voltar para a atmosfera, ou seja, é péssimo para todo mundo. Quanto mais compostos, quanto mais gases que geram ácidos são emitidos, pior. É por isso que também se recomenda que todas as indústrias, todas as termoelétricas tenham filtros nas suas chaminés, nessas cabeçotas aqui, né? Que aí eu tenho a menor eliminação de ácidos, mas mesmo assim libera de qualquer jeito. Eu tenho que fazer. Tá bom? Alguma dúvida quanto à chuva ácida, pessoal? Acho que esse é o segundo ponto mais importante da aula. Chuva ácida é bem comum assim, de cair em vestibulares. Ô, Pita, a formação da chuva ácida, você acha bom lembrar? Sim, muito bom lembrar a chuva ácida. Ela é formada porque as indústrias elas liberam esses gases, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio. Esses gases vão para a atmosfera, se condensam com as moléculas de água e formam ácidos. O ácido sulfúrico, o ácido nítrico, ácido carbônico, e acabam caindo na forma de água, mas na forma de ácido também, né? E aí eles entram em contato com plantas, com animais, acabam prejudicando todo mundo. Valeu. Beleza? Legal, então. Aquecimento global. Esse é um assunto aqui que eu palestro bastante, mas, enfim, vou tentar ser direto também, porque a gente não tem tanto tempo assim. O aquecimento global, ele é a intensificação do efeito estufa. Gravem isso. O aquecimento global não é o efeito estufa. Seu pai e sua mãe falam, não, esse aquecimento global é algo normal, o efeito estufa é algo natural. O efeito estufa é algo natural, tá certo. O planeta, ele naturalmente aquece. O que não é natural é a velocidade com que esse efeito estufa é intensificado. Ou seja, o aquecimento global é quando esse efeito estufa é muito forte. Então, o que o Bolsonaro fala nas campanhas dele, diversos outros políticos falam, é que o aquecimento global é algo que o planeta vai fazer naturalmente. Só que não. O que o planeta faz naturalmente é o efeito estufa. Só que quando esse efeito estufa ele é muito grave, ele é muito forte, aí ele se transforma no aquecimento global, que não é benéfico para o planeta, que é prejudicial. Já viu por quê? Aqui eu estou explicando como é que acontece o aquecimento global, né? Mas basicamente funciona o seguinte: ó. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é quando eu tenho raios solares, eles passam pela camada da atmosfera, nessa setinha maior. Uma parte deles acaba sendo, com certeza, refletida pela camada da atmosfera, mas outra parte ele percorre até o solo e aí ele é rebatido para a atmosfera de volta. Ele percorre até o solo, os raios solares encontram o solo e são refletidos de volta. Como vocês viram na física, né, em ótica. O raio vem, bate e é refletido. Uma parte desse raio que é refletido é absorvido pelo solo, e a outra parte, quando é refletida, ela reflete de novo na atmosfera e volta para a Terra. Como a gente tem nessas linhas vermelhas aqui, ó. O raio refletido, ele vem para a Terra, ele é refletido para a atmosfera, ele bate na atmosfera e é refletido de volta para a Terra, e acaba tendo essa reflexão
continuada, né? E esses raios solares, eles vêm acompanhando energia. E essa energia gera calor. Então, esse que é o efeito estufa. É a transformação de raios solares, transposição. A Isabel perguntou se esses raios vêm da Terra. Então, os raios solares, eles vêm do Sol. Uma parte deles é absorvida pela Terra e outra parte é refletida. Dessa parte que é absorvida pela Terra, uma parte do calor, da energia, é refletida de volta para a atmosfera. Aí, quando ele bate na atmosfera, é refletido de volta para a Terra. Ele bate na Terra, é refletido de volta. Bate na atmosfera, é refletido de volta. E fica nesse meio que pimbolim, né? Nesse pinball. E aí, isso é o que causa o efeito estufa. Isso é bom. Porque se não fosse isso, a Terra ia ser que nem outros planetas, tipo Mercúrio, Vênus, que não tem atmosfera, e ou é muito quente, ou é muito frio. Não ia conseguir absorver calor nunca. Ou seja, uma parte de Vênus é muito fria, congelada, e outra parte é completamente quente, pega fogo. Porque eles não têm nenhuma espécie de reflexão de calor, não tem nenhuma espécie de absorção de calor também. Então, se não fosse pelo efeito estufa, sempre que eu não tivesse raios solares, a temperatura do planeta ia ficar menos 200 graus negativos, porque não ia ter absorção de calor. E é justamente essa atmosfera, é esse efeito estufa que causa essa absorção, essa incorporação do calor, da energia. Então é importante que a gente tenha esse efeito estufa. Porque senão, de dia, ia ficar muito quente, porque não teria atmosfera. Então todos os raios iam passar, iam aquecer ali a Terra inteira, onde o Sol estivesse batendo, né? E de noite, quando a Terra virasse, ia ficar muito frio. Porque aqueles raios solares que vieram de dia, aquela energia que veio de dia, foi perdida. Não foi absorvida pela Terra, não conseguiu se manter na atmosfera, foi liberada de volta para o espaço. Então isso ou seja, o efeito estufa é algo bom para a gente. Só que o aquecimento global, ele já é mais prejudicial. Por que ele já é mais prejudicial? Porque no aquecimento global eu tenho muita energia sendo acumulada, muita energia sendo absorvida. Nessa fileirinha da esquerda, nesse setinha da esquerda, vocês podem ver que eu tenho bastante raios solares sendo refletidos de volta para a atmosfera, certo? Eu tenho uns que estão ficando aqui em vermelhinho e tem outros que estão sendo refletidos de volta. Estou fazendo aqui a transversão bonitinha. Nessa da direita, eu tenho um pouco que está sendo mandado para a atmosfera, só que quando ele encontra com o solo, quando ele encontra com os gases de efeito estufa, CO2, quando ele encontra com as indústrias, com o chão, com a área urbana, esse calor tende a se reter mais do que se retém na floresta, por exemplo. Na floresta ele é mais refletido, porque ele é mais verde, é mais claro. E você já deve ter visto em física que aquilo que é mais escuro tende a atrair mais a luz e tende a reter mais calor. E aquilo que é mais claro tende a refletir mais luz e a não reter tanto calor, né? Por isso que você não sai de preto um dia que tá fazendo... Senão você vai virar um assado ambulante. E é justamente o aquecimento global que faz essa intensificação da absorção de calor que cria o aquecimento global. Eu tenho muitas indústrias, muitos gases que acabam retendo esse calor com mais facilidade. O que eu não teria numa situação natural. E nessas situações aqui fica mais quente. Por ficar mais quente, eu tenho esse aquecimento global. Beleza? E aí, eu tenho os gases de efeito estufa. O que são gases de efeito estufa? São gases que tendem a reter mais calor. Todos os gases que retêm mais calor são gases de efeito estufa. O dióxido de carbono é o principal exemplo. O dióxido de carbono retém bastante calor e é muito emitido em toda reação de combustão. Então, sempre que eu tenho muito dióxido de carbono na atmosfera, esse dióxido de carbono tende a reter muito calor e aí acaba deixando a Terra mais quente. Se eu tenho muito dióxido de carbono, eu tenho maior retenção de calor. Se eu tenho maior retenção de calor, eu tenho uma elevação das temperaturas. É basicamente isso. E aí, eu falei que ia comentar com vocês mais à frente, né? Eu tenho outros gases também, que é o gás metano e o gás N2O, que são gases também muito fortes de efeito estufa, mas a gente vai falar disso na próxima aula, porque eu também quero comentar com vocês da camada de ozônio, que é bem importante. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Restou alguma dúvida assim nessa parte inicial do efeito de aquecimento global? Não, Pita, de boa. Obrigado pela aula. É aí que o O3 vai se performar, né? Também, exatamente. É uma possibilidade também, né, Leandrinho? Tranquilos? Fechou. Eu preparei também, eu separei alguns exercícios da apostila, que está aqui. Então, tentem fazer o que vocês conseguirem, tá legal? São exercícios bem interessantes. E na próxima aula a gente vê também os próximos e a gente dá continuidade, tá legal, galera? É no caderno de exercícios 2 ou é no capa, Peter? É no Caderno de exercícios 2. Tá.
Beleza. Tá bom? É isso, galera. A gente se vê de novo semana que vem. Beijão. Falou. Beijos, beijos. E aí, Isadora? E aí, vidas?